Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso curso básico de comunicação. Eu me chamo Alan Ferreira e hoje nós iremos falar de uma coisa muito curiosa que é interessante saber. Como é que funciona o nosso falar? Como é que funciona a nossa estrutura da boca? Para onde nós devemos determinar a consciência da emissão de voz para a emissão da comunicação? Como é que isso funciona? Detalhe muito importante, vamos entender um pouco sobre os filtros de ressonância. Tá? A gente vai entender como é que funciona um pouco dessa estrutura da boca, lembrando que a boca nada mais é que uma caixa sonora de emissão de comunicação. Tá? Então, olha que curioso, por exemplo, as nossas vogais, a forma que nós podemos falar vai determinar as sílabas, as vogais e as falas. Como, por exemplo, tenta falar a letra O de boca aberta. Não tem como. A gente precisa fechar, correto? Olha como ficou. A nossa boca é uma caixa sonora, certo? Então, essa caixa sonora da boca, quando toda essa estrutura está muito bem articulada, muito bem aquecida, em breve nós iremos passar uma aula de aquecimento, e para não perder nenhuma aula, nós iremos entender mais ou menos como é que funciona a nossa estrutura do falar, certo? Vamos começar com uma parte aqui do corpo que é chamado de filtros de ressonância. Na ópera, no canto, no teatro, é chamado também de metálico. O sinus metálico. Já viu aquela coisa do sinusite? Eu estou com sinusite, por aí vai. Esse ite nada mais é que infecção. E o sinus, que é chamado de sinus, que é esse som metálico, que quando você fala, você vai emitir toda a sua emissão de ar, que passa pela laringe, bate nesse som e reverbera. Numa aula de ópera, de canto, você faz um treino de metálico, que é essa parte aqui. Por que é chamado de metálico? Se você for reparar numa porta, em qualquer som que bate na porta, a porta fica, uma porta metálica, ela reverbera muito forte. Porque quando o eixo de som bate no metal, o som reverbera com mais força. Por isso que é chamado de metálico, esses filtros de ressonância, essas cavidades nasais. Quando a gente emite o som para cá, ele fica muito forte. Certo? Fica bem nessa região, a cavidade nasal. Cavidade oral é essa parte, essa caixa sonora que nós chamamos de boca. É essa parte da caixa oral que vai transformar as palavras. Imagina você falar com a voz relaxada. Oi, tudo bem? Não vai. Percebe? Então, a gente precisa muito bem articular, deixar essa parte bem flexível, como se fosse um músculo, como qualquer parte do corpo, para que as palavras saiam bonitas e corretamente. Tá? Não se esqueça de falar devagar, e a comunicação fica mais gostosa nos ouvidos do receptor. Certo? Maravilha! Nós entendemos um pouco sobre a cavidade nasal, entendemos a oral, e a língua, A língua que dá a minha forma, ela que dá a valsa das palavras, é a língua, essa parte que vai poder trazer o desenho, que faz toda a estrutura para que as palavras aconteçam. Uma coisa interessante que você vai ver aí no gráfico, é a úvula, que é uma curiosidade, eu vi uma curiosidade muito bacana, sabe as igrejas, aquelas igrejas gigantes, que você pode ver na Catedral da Sé, igrejas enormes que tem aquelas abóbodas. As abóbodas, a referência da construção das abóbodas da igreja, ela é tirada com referência da boca. Olha como a natureza é incrível. Essa parte da boca, que é meio, me parece uma concha, assim, a fala, ela fica muito mais bem projetada. Se nossa concha, essa parte da boca, dessa úvula, fosse reto, a voz ia ficar muito estranho, não ia reverberar melhor. Se você percebe, um lugar onde não tem muita abóboda, tem pouca reverberação, pouco eco. A abóboda transmite melhor o som. Você pode reparar. Laringe, essa parte, que você pode estar vendo no gráfico, estar vendo no desenho, é daqui que o som nasce.
Então a laringe que ela começa a trazer cor para as palavras. Essa parte da laringe onde começa, é daí que se nasce. Um exercício interessante que eu vou passar nas próximas aulas, você vai dar um spoilerzinho aqui, quando você faz assim. Né, a laringe, o fry, é um exercício chamado fry, esse exercício. A gente faz muito na ópera, no canto, no teatro, quando a laringe fica batendo muito forte, né? Junto com o oxigênio, né, do pulmão, que é aí que se nasce o som. Olha que curioso, muito bacana, né? E aí temos a laringe, toda a estrutura que complementa uma boa voz, né, para você começar a entender para que ponto eu devo levar a minha voz. Quando você entende essa estrutura vocal, você consegue ter uma coisa básica para você conseguir falar direitinho. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, anota, segue a gente lá no Instagram, @pradaproduções, posta um vídeo, comenta, curte, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e até mais.